Muitas são as verdades consideradas absolutas numa determinada época que acabam por ser destronadas por outras com o passar dos tempos. E assim vai vivendo e evoluindo o ser humano, mergulhado numa complexidade admirável. Não sabemos o que somos, nem por que razão aqui estamos. Ainda assim, continuamos o nosso caminho. Cada um de nós terá a sua história, e se por um lado muitos irão ser esquecidos, de outros a memória encarregar-se-á de os tornar imortais. Ricardo do Espírito Santo Silva é um excelente exemplo para este último caso. Nasceu em Lisboa em 1900. A sua profissão dividiu-se entre banqueiro e empresário. Foi mecenas das artes e das letras e um apaixonado colecionador de arte. Por essa mesma razão, os seus contemporâneos intitularam-no de Príncipe da Renascença. Detentor de uma extraordinária sensibilidade artística, foi adquirindo peças que, do seu ponto de vista, considerava únicas. Dava prioridade a obras portuguesas e mantinha-se próximo do circuito dos antiquários, colecionadores, leiloeiras portuguesas e internacionais. O Museu de Artes Decorativas Portuguesas nasceu da vontade deste colecionador doar parte da sua coleção ao Estado português. Em 1947, Ricardo do Espírito Santo Silva compra o velho Palácio Azurara, iniciando uma vasta campanha de obras de restauro que restituiu ao edifício a sua fisionomia de casa aristocrática. Mas vamos saber um pouco mais acerca da história deste edifício. A data de construção do palácio é desconhecida, contudo, tudo aponta para uma tipologia do século XVII. Sabe-se que a torre da fachada norte faz agora parte dele e que é uma de duas existentes antes da sua edificação e que pertenciam à Cerca Moura. A outra que ladeava a norte a Porta do Sol terá desaparecido, tal como uma vasta extensão de muralha que o separa do edifício contíguo a norte. No início do século XVIII, o palácio pertence a Bernardo Luís da Câmara Sotomayor, que terá mais uma vez realizado obras no edifício. O terremoto de 1755, que abalou de forma devastadora a cidade de Lisboa, não afetou com tanta gravidade as zonas do Castelo e Alfama. No entanto, a partir de 1757, são executadas novas intervenções na arquitetura deste palácio. O primeiro Visconde de Azurara, João Salter de Mendonça, recebe o seu título de nobreza em 1819 por carta régia de Dom João VI, e embora já fosse proprietário do edifício há mais de uma década, é nesta altura que o palácio passa a ser conhecido como Palácio Azurara. Como é comum nesta época, a família faz obras no edifício para que este corresponda às suas necessidades e hábitos. E assim chega até aos nossos dias a pedra de armas dos Azuraras, colocada sobre a porta de entrada do Salão Nobre. A partir de finais do século XIX, o palácio deixa de ser utilizado como casa de habitação. Terá sido então utilizado como instalações de um colégio, como sede do Estado-Maior do Exército, de novo como colégio até 1912 e como hospício de hidrófobos até 1933. A partir desta altura é utilizado como prédio de arrendamento e em 1943 é posto em leilão para partilhas e comprado por um particular. Finalmente, em 1947 é adquirido por Ricardo do Espírito Santo Silva, que, com o auxílio do arquiteto de renome Raul Lino, inicia nos anos seguintes uma profunda obra de recuperação e restauro do edifício com o objetivo de aí instalar as obras da sua coleção. Uma das primeiras alterações foi a remoção do reboco que cobria as alvenarias de pedra talhada da Torre da Cerca Moura, bem como o revestimento de azulejos oitocentistas da fachada. São introduzidos em diversas salas painéis de azulejos vindos de outros locais. As pinturas originais de paredes e tetos do palácio foram todas restauradas e outras recriadas com base em modelos já existentes. Vamos então conhecer o interior deste espaço tão peculiar. A entrada do palácio, de planta retangular, é coberta por um teto em madeira, ornamentado com pinturas de Antero Basilisa, executadas por artistas formados nas oficinas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. A ideia foi recriar o aspecto original de um teto do século XVII e as pinturas foram feitas com base em fragmentos de um teto da época.
A berlinda é sem dúvida uma das peças mais curiosas que integra a coleção deste palácio, e não é por acaso que a encontramos logo à entrada. Sugere-nos, metaforicamente, o começo de uma viagem prometedora através de um museu cheio de peças de artes decorativas de várias épocas. Em relação ao coche, a berlinda impunha-se devido às suas inovações técnicas, nomeadamente fortes correias em cor esticadas de forma longitudinal entre rodados e que eram reguláveis com a ajuda de um mecanismo com travão existente na parte posterior. Assim, transitava de forma muito mais suave pelos sinuosos centros urbanos, era muito mais adequada à topografia de Lisboa. Esta berlinda coupé terá sido realizada no último quartel do século XVIII. Confirma-se facilmente o gosto rococó característico da época, visível na graciosidade da pintura mitológica, nas formas elegantes da talha, mas também em toda a sua estrutura. Os painéis fronteiros e posteriores aludem a 2 dos 4 elementos, água e terra, respectivamente. Neste primeiro painel estão representadas as armas dos Viscondes de Aseca. Esta família atravessou o Oceano Atlântico, daí a presença da água, para se instalar no Brasil, ou seja, a terra. O escudo, como é possível observar, está ladeado por 2 tenentes de fisionomia índia, o que remete para a longa ligação da família com o Brasil, onde alcançaram fortunas e desempenharam funções em cargos administrativos de extrema relevância. Numa das portas reconhece-se a figura de Apolo, na outra, o triunfo da Galateia. Nos pequenos painéis laterais, algumas figuras ilustram o encontro entre o Ocidente e o Oriente, entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, reforçando uma vez mais o percurso dos Viscondes de Aseca. Nós estamos aqui no hall da entrada, atrás de mim está uma das peças, penso eu, mais curiosas e mais significativas. Curiosa porquê? Porque se põe logo a questão, porque é que um colecionador de artes decorativas vai colecionar uma berlinda? Uma berlinda é um veículo, mas a berlinda que está aqui atrás de mim, ela reúne na realidade todas as artes e ofícios das artes decorativas. Nós, através desta berlinda, podemos falar de pintura decorativa, podemos falar de madeira entalhada, podemos falar do trabalho da estofagem, podemos falar do trabalho do couro, e é uma peça muitíssimo interessante, de finais do século XVIII. Ela foi toda estudada pelos alunos da Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Portanto, nós temos aqui um museu-escola, que é o Palácio Azurado, onde agora nos encontramos, mas temos também as oficinas, um Instituto de Artes e Ofícios, uma Escola Superior de Artes Decorativas, cursos de especialização tecnológica. Portanto, há aqui toda uma componente muito interessante, vocacionada integralmente para as artes decorativas. Por volta de 1720, surge uma novidade na iconografia dos azulejos. Começam a ser representadas figuras em tamanho real, militares com fardas da época ou vestidos à romana, guerreiros turcos, alabardeiros e figuras femininas dispostas geralmente nas entradas nobres e nos patamares das escadas dos palácios. A escadaria nobre do palácio tem uma composição de azulejos bem representativa deste gosto cenográfico. Encontramos aqui um bom exemplo de figuras de convite. Tinham a função de receber ou de encaminhar os visitantes com os seus gestos e móveis. Esta encenação teatral ia ao encontro da estética barroca da época. Ainda através do azulejo é perpetuada uma decoração festiva. Estes balaústres estão decorados por grinaldas. Se fossem reais e se estivéssemos em dia de festa, a sua decoração seria feita assim. Ao terminarmos de subir a escadaria nobre, encontramos as armas dos Azuraras a encimar a porta do Salão Nobre. Já não é possível perceber como se vivia neste palácio. As salas foram todas modificadas para acolherem os objetos e o mobiliário que compõe a coleção deste magnífico museu. Destacar alguns desses objetos entre tantas peças de interesse é sempre uma tarefa difícil. Todavia, desta forma, a hipótese da sua visita ser para breve ficará seguramente reforçada. Considerada uma das mais antigas subsistentes da série à maneira de Portugal e da Índia, esta tapeçaria foi tecida no início do século XVI, cerca de 1510, em Tournai, atual Bélgica. Através da sua expansão ultramarina, os portugueses deram a conhecer à Europa o exotismo que iam encontrando
Os animais e o contacto com os mesmos era motivo de grande fascínio, já que era uma novidade absoluta. Nesta composição, reconhecemos um momento festivo em que as protagonistas são 5 girafas em fila. A tapeçaria Cortejo com girafas é tecida em lã e seda. Nós estamos agora no Salão Nobre deste Palácio Azurara. Como eu expliquei lá embaixo, isto é tudo um conjunto de recriação de ambientes, feito pelo próprio colecionador. E este Salão Nobre reúne um conjunto de peças que é particularmente representativo das nossas artes decorativas. Não sublinho a palavra artes decorativas portuguesas, porque justamente uma das características das nossas artes decorativas, século XVI, XVII e até XVIII, é uma abrangência dentro de um novo olhar para o mundo que é muito interessante. Nós temos neste salão peças que traduzem o gosto pelo Oriente, peças que traduzem o gosto pela França, e eu estou aqui à frente de uma tapeçaria que acho que é uma das peças mais interessantes, mais curiosas, que é esta tapeçaria dita do Triunfo das Girafas. Ela faz parte de uma série maior. Aliás, a tapeçaria raramente existia sozinha como uma peça única. É uma tapeçaria produzida na Flandres, em Tournai, no início do século XVI. Quando olhamos, temos assim uma confusão de animais, mas na realidade temos 5 girafas que podemos observar. E o que é que esta tapeçaria tem de particularmente interessante, para lá da perícia e da mestria do que eram os ateliês de tapeçaria no início do século XVI, é que ela traduz um cortejo exótico, animais exóticos, mas se olharmos para a paisagem, é uma paisagem ocidental. E nós percebemos que há realmente, no século XVI e depois no século XVII, este gosto por um Oriente e por um mundo que é desconhecido, neste caso verdadeiramente desconhecido e conhecido talvez através de descrições. Vejam como o elefante está desenhado, com umas orelhas muito compridas, numa fisionomia que não é a fisionomia do elefante. As casinhas têm toda uma característica que será mais uma característica de casinhas do norte, de casas flamengas, e depois vamos avançando por uma paisagem que nos traduz também uma vegetação que é uma vegetação ocidental, com reminiscências que evocam um pouco o Oriente, o exotismo nestas girafas, todas elas com bridões belíssimos, umas com guizo, outras com correias douradas. Um dos animais que se transporta aqui é um dragão, que também vem preso com uma corrente, e obviamente esta tapeçaria não é uma tapeçaria produzida, não é uma produção nacional, mas traduz muito bem este gosto que vai caracterizar as nossas artes decorativas. Gosta-se daquilo que vem de fora, tem-se uma noção de um mundo que se está a abrir, de um mundo que está cheio de curiosidades, de descobertas que participavam também numa ideia de encantamento, que está muito traduzida nas coleções, nas próprias coleções da época. Continuando o nosso passeio pelo Salão Nobre e em confronto com a dificuldade já referida de destacar algumas peças, a opção recai agora sobre um pequeno móvel indo-português de influência mongol do século XVII. Este tipo de mobiliário é uma das criações artísticas mais originais da presença dos portugueses na Índia. Este escritório, reminiscência de uma corte itinerante, podia cumprir diversas funções. É frequentemente utilizado como plano de escrita, podendo guardar-se no seu interior esse mesmo material ou documentos, mas também joias ou relíquias, assemelhando-se assim a um cofre. A sua estrutura é em madeira de teca, faixeada e embutida a limoeiro de Ceilão, pau santo da Índia, marfim natural e tingido e, por fim, fio metálico incrustado. No interior tem 8 gavetas aparentes, na realidade são apenas 6, com a mesma decoração delicada, inspirada na natureza, com figuras humanas, flores, pássaros, veados e elefantes. Os puxadores das gavetas são de marfim e as ferragens de latão dourado. Vamos agora descobrir mais um dos tesouros da coleção do Museu de Artes Decorativas Portuguesas, um estojo de viagem do primeiro quartel do século XVII. Esta peça excepcional da orivesaria portuguesa, obra do orives Tomás Correia, reúne objetos de toilette e utensílios destinados a uma refeição ligeira: pratos, castiçal, facas, salvas, gomil, bacia de água para as mãos, tudo em prata dourada, relevada e cinzelada. O estojo, onde cada uma das peças fica cuidadosamente arrumada no espaço próprio, é em marroquim vermelho, revestido no interior de veludo verde e com ferragens em bronze dourado.
Estes torjos de viagem eram frequentemente presentes de casamento. Ajudavam a cumprir toda uma rotina matinal. Era comum encontrá-los nos tocadores dos aposentos privados. Passando agora para a sala cadaval, temos um par de telizes em veludo verde escuro com aplicações em prata repuxada de estrelas e troféus militares. Ao centro, e também em prata, foram colocadas as armas da Casa Cadaval. Estas peças datam da primeira metade do século XVIII e testemunham do aparato e riqueza da arte equestre das festas da corte, nomeadamente cortejos ou touradas. O teliz, frequentemente decorado com as armas das casas nobres, era utilizado para cobrir a sela e o dorso do cavalo. Sabe-se ainda que fizeram parte de diversas cerimónias da nobreza do reinado de Dom João V. Existe uma coleção de belíssimos telizes no Museu dos Coches. Como é comum acontecer ainda nos nossos dias, as salas ou espaços podem ser batizados de acordo com alguma característica inerente aos mesmos. A existência de duas vitrinas encastradas numa das paredes e onde se encontra exposta a maioria dos elementos que constituem a coleção de faenças do museu dá nome à Sala das Vitrinas. Mas sem dúvida que o que não se poderia deixar de destacar nesta sala é um trabalho têxtil oriental do século XVII, provavelmente chinês, bordado com uma profusão de animais e motivos vegetalistas. É um pano de linho bordado a sedas policromas e fio laminado de papel dourado. O horror ao vazio traduz-se numa composição complexa, extremamente rica e preenchida, na qual se conjugam e entrelaçam todo o tipo de exemplares da fauna e flora, oferecendo ao espectador um jogo de descoberta sem fim. Estes panos de aparato, bordados com uma mestria inegável, tinham a função de alcatifa de estrado e eram utilizados apenas em dias festivos. O espaço requeria um quarto da segunda metade do século XVIII, contendo quase todo o mobiliário daquela época. Destaca-se por ser incomum um preguiceiro ou espreguiceiro em pau santo entalhado, que ao tempo permitiria longas cestas ao seu proprietário. A cama de campanha com dossel é também uma peça rara. Tem a particularidade de ser totalmente desmontável, com pernas articuladas, facilitando o seu transporte, emprestando assim algum conforto nas viagens, que na altura seriam sempre aventuras um pouco atribuladas. Apesar de ser um objeto destinado a viagens, foi realizado com extremo cuidado e requinte, no entalhamento do espaldar ou no trabalho das colunas de suporte do dossel. O grande crucifixo sublinha um ambiente piedoso. Entre as múltiplas pinturas devocionais se destaca a Virgem do Leite, atribuída ao pintor Gregório Lopes. Outro tesouro da coleção é o Oratório de Suspender, peça japonesa de arte Namban, realizada em finais do século XVI. Executada em madeira lacada com incrustações de madrepérola, pó de ouro e prata, tem ao centro uma pintura a óleo sobre cobre, representando a Sagrada Família e São José Batista. No frontão arredondado, vê-se a insígnia dos jesuítas, IHS, que relembra a utilização missionária deste pequeno retábulo itinerante. A decoração minuciosa de pássaros, flores, frutos e motivos geométricos revela a mestria paciente dos artistas orientais. Nesta sala destaca-se esta extraordinária mesa, obra-prima da marcenaria portuguesa, executada no terceiro quartel do século XVIII. É uma mesa com várias funções que vão da mesa de jogo de xadrez, damas, gamão ou cartas, a tocador, mesa de chá ou simples consola de apoio. De elevada dificuldade técnica e esmerada concepção artística, é executada em madeiras preciosas, pau santo, pau rosa e pau cetim, marfim, veludo e prata nas dobradiças. Esta mesa revela a elegância do seu estilo pelo equilíbrio das suas linhas e pela excelência da talha, sendo por isso reconhecida como um dos mais notáveis móveis portugueses.
De planta hexagonal, esta sala destinada à audição de música é decorada por pintura neoclássica que evoca uma arquitetura fictícia. Esta sala evoca a harmonia decorativa da época, o diálogo entre os painéis de azulejo de delicadas chinoiseries e a pintura decorativa de gosto neoclássico. O lustre confere a este espaço uma simbólica majestade. Ao centro, uma mesa giratória com gavetas de segredo, saída das mãos de José Aniceto Raposo, peça de construção requintada e grande apuramento técnico, com o restante mobiliário. A luz natural é ampliada pelos espelhos dos termós, dando assim profundidade ao espaço. Ao gosto da aristocracia do século XVII, este espaço evoca uma sala de jantar, com o seu silhar de azulejo de albarradas e o teto em caixotões com pintura ornamental, tão ao gosto da época. Também desse tempo passado é o mobiliário como a arca, o armário copeiro com pintura acharoada, vermelho e ouro e a mesa de jantar, bem como as tão portuguesas cadeiras de sola, com os paldares de couro lavrado com diversos motivos decorativos. Mas a atenção fica naturalmente presa às inúmeras peças de porcelana chinesa e de orivesaria que ornamentam o espaço reservado às refeições. Este museu tem várias peças, tem uma coleção muito vasta de peças de artes decorativas. Algumas são aquelas mais emblemáticas de que se fala sempre, que aparecem, e depois há aquelas peças que são muito interessantes, mas são aquelas peças mais... que ficam um bocadinho mais recatadas, digamos. E uma dessas peças, que pessoalmente eu gosto particularmente, é esta maquineta. É uma peça do século XVIII, mas que tem uma particularidade curiosa. É uma representação da Sagrada Família num interior, que é um interior de uma arquitetura civil residencial, setecentista, com o solhar de azulejos, exatamente como nós vemos neste palácio, por exemplo, um solhar de azulejos azul e branco, e depois tem o teto pintado, como nós vemos também aqui neste palácio. Como explicámos, este palácio é um edifício seiscentista, o teto pintado, os quadros da parede com naturezas mortas. Portanto, é quase uma espécie de maquetes, poderíamos imaginar uma casinha de bonecas, mas que está aqui dedicada à representação, à representação da Sagrada Família, portanto, no âmbito de uma arquitetura civil residencial. O exterior é também muitíssimo interessante, porque é uma pintura acharoada, portanto, no gosto da chinoiserie, mas se virmos pormenorizadamente, percebemos mais uma vez esta fusão que as nossas artes decorativas vão captar tão bem. Temos aqui um gosto oriental no exterior, mas temos, na realidade, folhas de acanto, enrolamentos vegetalistas, numa tradição muito mais de artes decorativas, de linguagem ornamental italiana ou até flamenga, mas que, pelo tipo da pintura, nos dá este gosto oriental. E depois cá dentro temos um interior que é um interior puramente nacional, portanto, quem vier a este museu, eu acho que é uma peça muito curiosa que merece ser observada. Contíguo ao Palácio Azurara, onde se instalou o Museu de Artes Decorativas que, em boa hora, a Fundação criou para expor a extraordinária coleção de Ricardo Espírito Santo Silva, funcionam as oficinas da Fundação, promovendo a formação e a arte do saber fazer
em áreas tão diversas e únicas como a fundição, cinzelagem, encadernação e decoração de livros, pintura decorativa, talha e passamanaria. A busca incessante do aperfeiçoamento de técnicas artísticas contribui assim para o desígnio da Fundação, a arte de saber fazer. No seu conjunto, o Palácio Azurara devolve-nos à lembrança antigas gentes e traças de um modo de viver mais lento e compassado, qual valsa onde o tempo é marcado pelo nascer e pôr do sol. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras. Esta tapeçaria foi tecida no início do século XVI, cerca de 1510, em Tournai, atual Bélgica. Através da sua expansão ultramarina, os portugueses deram a conhecer à Europa o exotismo que iam encontrando. Os animais e o contacto com os mesmos eram motivo de grande fascínio, já que era uma novidade absoluta. Nesta composição, reconhecemos um momento festivo em que as protagonistas são 5 girafas em fila. A tapeçaria Cortejo com girafas é tecida em lã e seda. Nós estamos agora no Salão Nobre deste Palácio Azurara. Como eu expliquei lá embaixo, isto é tudo um conjunto de recriação de ambientes, feito pelo próprio colecionador. E este Salão Nobre reúne um conjunto de peças que é particularmente representativo das nossas artes decorativas. Não sublinho a palavra artes decorativas portuguesas, porque justamente uma das características das nossas artes decorativas, século XVI, XVII e até XVIII, é uma abrangência dentro de um novo olhar para o mundo que é muito interessante. Nós temos neste salão peças que traduzem o gosto pelo Oriente, peças que traduzem o gosto pela França, e eu estou aqui à frente de uma tapeçaria que acho que é uma das peças mais interessantes, mais curiosas, que é esta tapeçaria dita do Triunfo das Girafas. Ela faz parte de uma série maior. Aliás, a tapeçaria raramente existia sozinha como uma peça única. É uma tapeçaria produzida na Flandres, em Tournai, no início do século XVI. Quando olhamos, temos assim uma confusão de animais, mas na realidade temos 5 girafas que podemos observar. E o que é que esta tapeçaria tem de particularmente interessante, para lá da perícia e da mestria do que eram os ateliês de tapeçaria no início do século XVI, é que ela traduz um cortejo exótico, animais exóticos, mas se olharmos para a paisagem, é uma paisagem ocidental. E nós percebemos que há realmente, no século XVI e depois no século XVII, este gosto por um Oriente e por um mundo que é desconhecido, neste caso verdadeiramente desconhecido e conhecido talvez através de descrições. Vejam como o elefante está desenhado, com umas orelhas muito compridas, numa fisionomia que não é a fisionomia do elefante. As casinhas têm toda uma característica que será mais uma característica de casinhas do norte, de casas flamengas, e depois vamos avançando por uma paisagem que nos traduz também uma vegetação que é uma vegetação ocidental, com reminiscências que evocam um pouco o Oriente, o exotismo nestas girafas, todas elas com bridões belíssimos, umas com guizo, outras com correias douradas. Um dos animais que se transporta aqui é um dragão, que também vem preso com uma corrente, e obviamente esta tapeçaria não é uma tapeçaria produzida, não é uma produção nacional, mas traduz muito bem este gosto que vai caracterizar as nossas artes decorativas. Gosta-se daquilo que vem de fora, tem-se uma noção de um mundo que se está a abrir, de um mundo que está cheio de curiosidade. Encontrá-los nos tocadores dos aposentos privados. Passando agora para a Sala Cadaval, temos um par de telizes em veludo verde escuro com aplicações em prata repuxada de estrelas e troféus militares. Ao centro, e também em prata, foram colocadas as armas da Casa Cadaval. Estas peças datam da primeira metade do século XVIII
e testemunham do aparato e riqueza da arte equestre das festas da corte, nomeadamente cortejos ou touradas. O telis, frequentemente decorado com as armas das casas nobres, era utilizado para cobrir a sela e o dorso do cavalo. Sabe-se ainda, fizeram parte de diversas cerimónias da nobreza do reinado de Dom João V. Existe uma coleção de belíssimos telises no Museu dos Coches. Como é comum acontecer ainda nos nossos dias, as salas ou espaços podem ser batizados de acordo com alguma característica inerente aos mesmos. A existência de duas vitrinas encastradas numa das paredes e onde se encontra exposta a maioria dos elementos que constituem a coleção de faianças do museu dá nome à Sala das Vitrinas. Mas sem dúvida que o que não se poderia deixar de destacar nesta sala é um trabalho têxtil oriental do século XVII, provavelmente chinês, bordado com uma profusão de animais e motivos vegetalistas. É um pano de linho bordado a sedas policromas e fio laminado de papel dourado. O horror ao vazio traduz-se numa composição complexa, extremamente rica e preenchida, na qual se conjugam e entrelaçam todo o tipo de exemplares da fauna e flora, oferecendo ao espectador um jogo de descoberta sem fim. Estes panos de aparato, bordados com uma mestria inegável, tinham a função de alcatifa de estrado e eram utilizados apenas em dias festivos. O espaço recria um quarto da segunda metade do século XVIII, contendo quase todo o mobiliário daquela época. Destaca-se por ser incomum um preguiceiro ou espreguiceiro em pau santo entalhado, que ao tempo permitiria longas cestas ao seu proprietário. A cama de campanha com dossel é também uma peça rara. Tem particularidade de ser totalmente desmontável, com pernas articuladas, facilitando o seu transporte, emprestando assim algum conforto nas viagens, que na altura seriam sempre aventuras um pouco atribuladas. Apesar de ser um objeto destinado a viagens, foi realizado com extremo cuidado e requinte, no entalhamento do espaldar ou no trabalho das colunas de suporte do dossel. O grande crucifixo sublinha um ambiente piedoso. Entre as múltiplas pinturas devocionais se destaca a Virgem do Leite, atribuída ao pintor Gregório Lopes, Museu dos Coches. Como é comum acontecer ainda nos nossos dias, as salas ou espaços podem ser batizados de acordo com alguma característica inerente aos mesmos. A existência de duas vitrinas encastradas numa das paredes e onde se encontra exposta a maioria dos elementos que constituem a coleção de faianças do museu dá nome à Sala das Vitrinas. Mas sem dúvida que o que não se poderia deixar de destacar nesta sala é um trabalho têxtil oriental do século XVII, provavelmente chinês, bordado com uma profusão de animais e motivos vegetalistas. É um pano de linho bordado a sedas policromas e fio laminado de papel dourado. O horror ao vazio traduz-se numa composição complexa, extremamente rica e preenchida, na qual se conjugam e entrelaçam todo o tipo de exemplares da fauna e flora, oferecendo ao espectador um jogo de descoberta sem fim. Estes panos de aparato, bordados com uma mestria inegável, tinham a função de alcatifa de estrado e eram utilizados apenas em dias festivos. O espaço recria um quarto da segunda metade do século XVIII, contendo quase todo o mobiliário daquela época. Destaca-se por ser incomum um preguiceiro ou espreguiceiro em pau santo entalhado, que ao tempo permitiria longas cestas ao seu proprietário. A cama de campanha com dossel é também uma peça rara. Tem particularidade de ser totalmente desmontável, com pernas articuladas, facilitando o seu transporte, emprestando assim algum conforto nas viagens, que na altura seriam sempre aventuras um pouco atribuladas. Apesar de ser um objeto destinado a viagens, foi realizado com extremo cuidado e requinte, no entalhamento do espaldar ou no trabalho das colunas de suporte do dossel. O grande crucifixo sublinha um ambiente piedoso. Entre as múltiplas pinturas devocionais se destaca a Virgem do Leite, atribuída ao pintor Gregório Lopes. Outro tesouro da coleção é o Oratório de Suspender, peça japonesa de arte Namban, realizada em finais do século XVI.
Executada em madeira lacada com incrustações de madrepérola, pó de ouro e prata, tem ao centro uma pintura a óleo sobre cobre, representando a Sagrada Família e São José Batista. No frontão arredondado, vê-se a insígnia dos jesuítas, IHS, que relembra a utilização missionária deste pequeno retábulo itinerante. A decoração minuciosa de pássaros, flores, frutos e motivos geométricos revela a mestria paciente dos artistas orientais. Uma corte itinerante podia cumprir diversas funções. É frequentemente utilizado como plano de escrita, podendo guardar-se no seu interior esse mesmo material ou documentos, mas também joias ou relíquias, assemelhando-se assim a um cofre. A sua estrutura é em madeira de teca, faixeada e embutida a limoeiro de Ceilão, pau santo da Índia, marfim natural e tingido e, por fim, fio metálico incrustado. No interior, tem 8 gavetas aparentes, na realidade são apenas 6, com a mesma decoração delicada, inspirada na natureza, com figuras humanas, flores, pássaros, veados e elefantes. Os puxadores das gavetas são de marfim e as ferragens de latão dourado. Vamos agora descobrir mais um dos tesouros da coleção do Museu de Artes Decorativas Portuguesas, um estojo de viagem do primeiro quartel do século XVII. Esta peça excepcional da orivesaria portuguesa, obra do ourives Tomás Correia, reúne objetos de toilette e utensílios destinados a uma refeição ligeira: pratos, castiçal, facas, salvas, gomil, bacia de água para as mãos, tudo em prata dourada, relevada e cinzelada. O estojo, onde cada uma das peças fica cuidadosamente arrumada no espaço próprio, em marroquim vermelho, revestido no interior de veludo verde e com ferragens em bronze dourado. Estes estojos de viagem eram frequentemente presentes de casamento. Ajudavam a cumprir toda uma rotina matinal, era comum encontrá-los nos tocadores dos aposentos privados. Passando agora para a sala cadaval, temos um par de telizes em veludo verde escuro com aplicações em prata repuxada de estrelas e troféus militares. Ao centro, e também em prata, foram colocadas as armas da Casa Cadaval. Estas peças datam da primeira metade do século XVIII e testemunham do aparato e riqueza da arte equestre das festas da corte, nomeadamente cortejos ou touradas. O teliz, frequentemente decorado com as armas das casas nobres, era utilizado para cobrir a sela e o dorso do cavalo. Sabe-se ainda, fizeram parte de diversas cerimónias da nobreza do reinado de Dom João V. Existe uma coleção de belíssimos telizes no Museu dos Coches. Como é comum acontecer ainda nos nossos dias, as salas ou espaços podem ser batizados de acordo com alguma característica inerente aos mesmos. A existência de 2 vitrinas encastradas numa das paredes e onde se encontra exposta a maioria dos elementos que constituem a coleção de faianças do museu dá nome à Sala das Vitrinas. Mas sem dúvida que o que não se poderia deixar de... Vamos agora descobrir mais um dos tesouros da coleção do Museu de Artes Decorativas Portuguesas, um estojo de viagem do primeiro quartel do século XVII. Esta peça excepcional da orivesaria portuguesa, obra do ourives Tomás Correia, reúne objetos de toilette e utensílios destinados a uma refeição ligeira: pratos, castiçal, facas, salvas, gomil, bacia de água para as mãos, tudo em prata dourada, relevada e cinzelada. O estojo, onde cada uma das peças fica cuidadosamente arrumada no espaço próprio, em marroquim vermelho, revestido no interior de veludo verde e com ferragens em bronze dourado. Estes estojos de viagem eram frequentemente presentes de casamento. Ajudavam a cumprir toda uma rotina matinal, era comum encontrá-los nos tocadores dos aposentos privados. Passando agora para a sala cadaval, temos um par de telizes em veludo verde escuro com aplicações em prata repuxada de estrelas e troféus militares. Ao centro, e também em prata, foram colocadas as armas da Casa Cadaval. Estas peças datam da primeira metade do século XVIII e testemunham do aparato e riqueza da arte equestre das festas da corte, nomeadamente cortejos ou touradas.
O telis, frequentemente decorado com as armas das casas nobres, era utilizado para cobrir a sela e o dorso do cavalo. Sabe-se ainda que fizeram parte de diversas cerimónias de nobreza do reinado de Dom João V. Existe uma coleção de belíssimos telises no Museu dos Coches. Como é comum acontecer ainda nos nossos dias, as salas ou espaços podem ser batizados de acordo com alguma característica inerente aos mesmos. A existência de duas vitrinas encastradas numa das paredes e onde se encontra exposta a maioria dos elementos que constituem a coleção de faenças do museu dá nome à Sala das Vitrinas. Mas sem dúvida que o que não se poderia deixar de destacar nesta sala é um trabalho têxtil oriental do século XVII, provavelmente chinês, bordado com uma profusão de animais e motivos vegetalistas. É um pano de linho bordado a sedas policromas e fio laminado de papel dourado. O horror ao vazio traduz-se numa composição complexa, extremamente rica e preenchida, na qual se conjugam e entrelaçam todo o tipo de exemplares da fauna e flora, oferecendo ao espectador um jogo de descoberta sem fim. Estes panos de aparato, bordados com uma mestria inegável, tinham a função de alcatifa de estrado e eram utilizados apenas em dias festivos. O espaço recria um quarto da segunda metade do século XVIII, contendo quase todo o mobiliário daquela época. Destaca-se por ser incomum um preguiceiro que terá mais uma vez realizado obras no edifício. O terremoto de 1755, que abalou de forma devastadora a cidade de Lisboa, não afetou com tanta gravidade as zonas do Castelo e Alfama. No entanto, a partir de 1757, são executadas novas intervenções na arquitetura deste palácio. O primeiro Visconde de Azurar, João Salter de Mendonça, recebe o seu título de nobreza em 1819 por carta régia de Dom João VI, e embora já fosse proprietário do edifício há mais de uma década, é nesta altura que o palácio passa a ser conhecido como Palácio Azurara. Como é comum nesta época, a família faz obras no edifício para que este corresponda às suas necessidades e hábitos. E assim chega até aos nossos dias a pedra de armas dos Azuraras, colocada sobre a porta de entrada do Salão Nobre. A partir de finais do século XIX, o palácio deixa de ser utilizado como casa de habitação. Terá sido então utilizado como instalações de um colégio, como sede do Estado-Maior do Exército, de novo como colégio até 1912 e como hospício de hidrófobos até 1933. A partir desta altura é utilizado como prédio de arrendamento e em 1943 é posto em leilão para partilhas e comprado por um particular. Finalmente, em 1947 é adquirido por Ricardo do Espírito Santo Silva, que, com o auxílio do arquiteto de renome Raul Lino, inicia nos anos seguintes uma profunda obra de recuperação e restauro do edifício com o objetivo de aí instalar as obras da sua coleção. Uma das primeiras alterações foi a remoção do reboco que cobria as alvenarias de pedra talhada da Torre da Cerca Moura, bem como o revestimento de azulejos oitocentistas da fachada. São introduzidos em diversas salas painéis de azulejos vindos de outros locais. As pinturas originais de paredes e tetos do palácio foram todas restauradas e outras recriadas com base em modelos já existentes. Vamos então conhecer o interior deste espaço tão peculiar. A entrada do palácio, de planta retangular, é coberta por um teto em madeira, ornamentado com pinturas de Antero Basilisa, executadas por artistas formados nas oficinas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. A ideia foi recriar o aspecto original de um teto do século XVII e as pinturas foram feitas com base em fragmentos de um teto da época. A berlinda é, sem dúvida, uma das peças mais curiosas que integra a coleção deste palácio, e não é por acaso que a encontramos logo à entrada. Sugere-nos, metaforicamente, o começo de uma viagem prometedora através de um museu cheio de peças de artes decorativas de várias épocas. Em relação ao